A salvação envolve vários aspectos e precisamos conhecê-los. Os dois primeiros aspectos diz respeito ao que nós devemos fazer para que nós possamos ser salvos. Primeiro, arrependimento e segundo, fé. No dia de Pentecostes, após o sermão de Pedro, os homens perguntaram: "Que faremos, irmãos?" Atos capítulo 2, versículo 37. E Pedro vai responder no versículo 38. Pedro respondeu: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo." O que significa arrependimento na Bíblia? O arrependimento no hebraico tem a raiz da palavra nahan, que significa uma mudança de ideia ou de propósito. Isaías capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim: "Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar." Já no Novo Testamento, nós temos a palavra grega metanoia, que significa uma mudança de pensamento. O arrependimento ele foi pregado por João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 2. Pedro, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38. E também por Paulo, Atos 17, 30, e o próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 17. Então a palavra grega metanoia, traduzida para o português, é arrependimento ou conversão, ou uma mudança de direção. É retornar, voltar. Nós estamos trilhando um caminho, que é o caminho do mundo. O mundo que eu digo aqui é o sistema mudando, o sistema de pecado. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 4. "Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais." Efésios capítulo 2, versículo 4. Então veja, nós estávamos andando segundo o curso deste mundo no pecado. E o final deste caminho é a morte eterna. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a pregação sobre Jesus, o Evangelho, que são boas novas, nós ouvimos a mensagem, nós cremos e nós nos arrependemos do nosso caminho. E aí, então, há uma conversão, ou seja, nós estávamos seguindo para a morte. Nós fizemos uma conversão para seguir o caminho da vida. Veja Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. "Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós meu espírito, e farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis." Então nós fizemos uma conversão. Nós estávamos seguindo o caminho deste mundo, agora nós estamos seguindo o caminho de Cristo. Nós andávamos no pecado, agora nós andamos em santidade. Nosso fim era a morte eterna, agora o nosso fim é a vida eterna que está em Cristo Jesus. O verdadeiro arrependimento constitui em 3 elementos: A, intelectual; B, emocional; e C, prático. Intelectual, pois compreende a palavra. Emocional, porque gera tristeza. E prático, pois há uma mudança de comportamento e atitude. Agora que nós já vimos sobre arrependimento, vamos ver o que a Bíblia diz sobre fé? Fé significa crer, confiar. Ela se dá pelo intelecto e pela vontade. Intelecto, pois é necessário acreditar na palavra revelada de Deus. Mas só isso não é suficiente. Nicodemos era mestre, conhecia muito bem a palavra, mas Jesus disse que ele precisava nascer de novo. E segundo, pela vontade, porque precisamos aceitar essas verdades como um princípio para a vida. Então não basta você conhecer a Bíblia. Você pode conhecer a letra, mas você precisa aceitar essa verdade como um padrão de vida a ser seguido.
A Bíblia descreve fé dessa forma, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. As pessoas têm fé em muitas coisas, objetos, pessoas, e até alcançam uma cura. Porém, essa fé não salva e não muda o ser humano. A fé salvífica ou salvadora, ela se baseia em 3 elementos. A, conhecimento. B, aprovação. E C, confiança. Em João, capítulo 3, nós vemos que Nicodemos tinha conhecimento da palavra e aprovação, mas não tinha confiança. A fé salvífica é a confiança em Jesus para o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Pode haver fé salvífica sem arrependimento? A resposta é não. Só o pecador sente a necessidade da salvação. Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus vai dizer para os fariseus, aqueles que se julgavam santos, que não precisavam se arrepender, ele vai dizer o seguinte, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Você precisa sentir a necessidade da salvação. Pode haver arrependimento sem verdadeira fé? No sentido bíblico, ninguém pode se arrepender sem a fé na palavra de Deus, acerca dos seus juízos e das promessas. O nascer de novo ou do alto é uma ação divina do Espírito Santo na vida do homem, mas também faz parte de uma decisão pessoal de cada um receber a vida que Cristo nos oferece. Isso não acontece com todos, mas sim com aqueles que em determinado momento da vida chegaram à conclusão de que nada valeu a pena, o caminho trilhado não levou a lugar algum, e hoje sofrem certos de que fracassaram. Nascer de novo é uma opção dada por Cristo àqueles que querem recomeçar de maneira diferente. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento e a fé andam juntos. Não há arrependimento sem fé e nem fé sem verdadeiro arrependimento. Essa obra ela é divina e humana, no sentido de que o agente de transformação é o próprio Espírito Santo, que nos convence da nossa condição de pecador. Agora, os próximos aspectos da salvação que estudaremos diz respeito não àquilo que nós fazemos, mas àquilo que Deus fez por nós. Vamos conhecê-los? Primeiro, a regeneração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz que esse é um ato soberano de Deus. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Essa transformação não é física, mas espiritual. Não se dá de fora para dentro, mas de dentro para fora. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quando Deus opera o novo nascimento em nós, a fé salvadora é despertada. E somos unidos a Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Não diz será nascido de Deus, mas é nascido de Deus. Eu quero aqui deixar um exemplo bem simples, para que a gente possa entender com mais facilidade o que é essa transformação, essa metamorfose que acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu quero usar aqui como ilustração a lagarta. A lagarta representa o homem natural, que vive e se alimenta da terra e se rasteja. Ela é feia, repulsiva e sem formosura. O casulo representa o nosso encontro com Jesus quando ouvimos a pregação do Evangelho, as boas novas que libertam e transformam, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós somos envolvidos pelo casulo da palavra de Deus, da ação do Espírito, das boas novas do Evangelho, há uma metamorfose, há uma mudança completa. E desse casulo, então, vai sair uma borboleta, que representa o homem espiritual, que vive do alto. É bela, tem brilho e resplendor. Suas asas lhe dão liberdade. Esse é um exemplo bem simples, mas nos dá uma visão do que é a regeneração, ou seja, uma nova vida. O segundo aspecto é a justificação. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nós
somos como imundo, e todas nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. A palavra justificação no grego é dikaios, ação completa e perfeita. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra justificação também é um termo de tribunal, é um termo judicial. É um ato inteiramente de Deus, que nos torna justos em Cristo. Declarar alguém justo, tanto em hebraico como em grego, é a ideia de anunciar ou pronunciar alguém justo. Esse processo se dá em 5 passos. Primeiro, o plano. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. A obra de Cristo foi vista e anunciada pelos profetas, demonstrando o plano de Deus de justificar os pecadores por meio de seu Filho. Segundo, nós vemos o pré-requisito, versículo 22 e 23 de Romanos capítulo 3. A fé em Cristo é o único meio para a justificação. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Terceiro, o preço, versículo 24 e 25. O preço pago pela justificação foi o sangue de Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E quarto, a posição, versículo 24. Quando alguém crê, essa pessoa está em Cristo, o que a torna justa, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E quinto, o pronunciamento, versículo 25 e 26. Justificação faz com que Deus se torne o justificador daqueles que ele declara justos, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O terceiro aspecto é a santificação. É a dedicação a Deus, a separação do pecado. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo produz uma transformação na atitude e no caráter do crente. A Bíblia declara que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Santificação é um processo progressivo, dura a vida toda. Não estamos livres de pecar. Nós só estaremos livres do pecado na nossa glorificação, quando nós recebemos um novo corpo, um corpo transformado. E quando estivermos presos neste corpo de pecado, nós somos pecadores, mas somos santificados por aquilo que Jesus fez por nós. É um ato de Deus em conformidade com o ato humano. Paulo diz que nós devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor, ou seja, buscando a cada dia santidade, andar no temor e andar em santidade diante de Deus. O quarto aspecto é a adoção, como em um sentido espiritual. Podemos observar as seguintes características. Primeiro, adoção é tomar alguém como filho, que não é por natureza de nascimento. Segundo, ser adotado para uma herança no sentido espiritual, para uma herança que é incorruptível e imaculada. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos,
para que também com ele sejamos glorificados. Leia também Gálatas, capítulo 4, versículos 5 ao 7. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim como já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Terceiro, é um ato voluntário de quem adota. Espiritualmente, o Pai Celestial exerce sua soberana vontade nessa questão. Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. E isso é mediado por Cristo através da interferência do Espírito Santo. Quarto, significa que o adotado leva o nome de quem o adotou e pode chamá-lo de pai. Eu vou deixar aqui algumas referências bíblicas para que você possa consultar na sua Bíblia. Isaías capítulo 56, versículo 5. Isaías capítulo 62, versículo 2. Isaías 65, versículo 15. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 15. E 1 João capítulo 3, versículo 1. Quinto, o adotado, ele torna-se o recebedor da compaixão e do cuidado do seu Pai Celestial. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Compare com Lucas capítulo 11, versículo 11 ao 13. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O adotado, ele recebe todos os direitos e privilégios da família. Esses foram os aspectos da salvação. Então nós vemos que nós fomos regenerados em Cristo, fomos santificados em Cristo, recebemos o Espírito de adoção em Cristo e fomos justificados em Cristo. Todas essas obras foram realizadas pelo próprio Deus e podemos receber pela fé, crendo no Filho de Deus, recebendo Ele como nosso Senhor e Salvador e nos arrependendo dos nossos pecados e nos voltando para Deus. Então essas são as bênçãos decorrentes da salvação. Antes de encerrarmos esse segundo vídeo da segunda aula, eu quero deixar um versículo para que você possa memorizar. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do seu Filho. E vou deixar também aqui as vitaminas diárias, que são as passagens bíblicas para a sua meditação na palavra de Deus. Cada vitamina tem uma pergunta. A resposta para essa pergunta está no texto que você vai ler. Então, leia a palavra de Deus diariamente, medite para o seu crescimento. No terceiro vídeo dessa aula 2, nós estaremos abordando o tema: qual a certeza da salvação? Até a próxima aula e que Deus abençoe a sua vida.